Paz do Senhor Jesus. A palavra compartilhada está em duas passagens. Ela fala de arrependimento e remorso. A primeira está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 37 e 38. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. A segunda palavra está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo do 3 ao 5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Pedro era considerado ignorante por falta de conhecimento, fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Discípulo dedicado, mas também inconstante. Mas buscava exercitar a fé, como quando andou sobre as águas. Quando tinha dúvida, fazia muitas perguntas. Falhou em orar e vigiar junto a Jesus. Na prisão de Jesus, cortou a orelha de Malco, empregado do sumo sacerdote. Negou ser discípulo de Jesus por 3 vezes, como havia predito o próprio Jesus. E logo após, fugiu e chorou amargamente. Judas, o que se sabe dele é que Jesus o aceitou entre os 12 e que cuidava das finanças do grupo. Não se tem muito mais que falar dele, a não ser sobre ter traído Jesus por 30 moedas de prata, que nem era um preço tão alto. Depois teve remorso e foi enforcar-se. O que parecia ser comum entre todos antes da morte de Jesus é que acreditavam sim que Jesus era filho de Deus e o Messias, mas que seu governo seria terreno. Que é espiritual ficou claro mesmo após sua ressurreição, ascensão e mais efetivo em Pentecoste. Mas as reações, atitudes, que foi o que diferenciou o destino de cada um após a prisão de Jesus. Pedro, quando percebeu que seria o fim de Jesus, pois ele se deixou prender e, mediante a negação que teria sido predito por ele, correu dali e chorou, se lamentou amargamente. Óbvio que pediu perdão e seguiu em frente até que o Senhor veio ressuscitado e mais tarde foi honrado por Jesus. Pedro amava Jesus e o verdadeiro amor não morre. Pedro teve um sincero arrependimento, que significa sentir mágoa, pesar por falta ou erro conhecido e mudar de procedimento e de parecer. Na palavra de Deus, é mudança de mentalidade que produz frutos e uma vida transformada. Nascer de novo. Arrependimento lhe trouxe uma vida nova, uma vida plena. Enquanto que Judas não se arrependeu, ele teve remorso por culpa descoberta, afinal o viram como traidor. Talvez por ver Jesus como governante terreno, quis apressar as coisas, deixou ser envolvido pelo diabo e teve o fim dirigido por ele, o suicídio. Judas tinha interesse em Jesus, e quando Jesus morre, o interesse morre junto. Quando nos entregamos a Jesus, o nosso caminho deve ser de arrependimentos e consertos, e se aproximar cada vez mais do Senhor Jesus, e quanto mais perto, mais limpos seremos, e mais limpo, mais perto. E só conseguimos isso ouvindo e praticando a palavra de Deus. E união com os irmãos. É ambos que nos fortalece. Fiquem com a paz do Senhor Jesus.